Olá, muito boa noite para vocês. Estamos começando o bate-papo aqui na TVBE. E toda quinta-feira, você já sabe, é o dia do quadro Direitos e Deveres com o Dr. Ismael Alves dos Santos. Em pauta no programa de hoje, Educação. Dr. Ismael Alves dos Santos, um prazer recebê-lo aqui novamente. Boa noite. Muito boa noite, Carlos. Boa noite a todos os telespectadores. Sobre o tema, Carlos, a que você fez referência, a educação. E educação? Educação é um tema bastante corrente, importantíssimo de ser debatido com todos os cidadãos desse país. E por que desse tema hoje, né, Carlos? Nós estamos abordando esse tema em razão da repercussão que teve as declarações do ministro da Educação, nosso novo ministro da Educação. O ministro da Educação deu uma entrevista à revista Veja e aí em suas manifestações fez algumas severas críticas ao comportamento dos cidadãos brasileiros de modo em geral e para algumas pessoas, ou uma parte grande considerável da sociedade, essa parte considerou que pegou muito mal a fala do ministro. E aí nós gostaríamos de fazer umas pontuações acerca da fala do ministro. Primeiro dizer, Carlos, eu tenho aqui, e seria importante a gente apresentar para a mídia, para a imprensa e para o telespectador, nós temos aqui um dicionário, novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. O meu tá velhinho, eu comprei esse dicionário em 2000, no dia 1 de fevereiro do ano 2000. E eu consulto esse dicionário até hoje. Tem 19 anos, então. 19 anos. Eu consulto esse dicionário até hoje. E as pessoas, muita gente diz que o dicionário é o pai dos burros. E eu tenho uma visão diferente. Eu entendo que o dicionário é, de fato, o pai dos inteligentes. Por quê? Porque são os inteligentes que consultam o dicionário. E por que eles consultam o dicionário? Pela vontade e necessidade de aprendizado. Eu trabalho com a palavra, eu trabalho com o direito e uma das grandes ferramentas do advogado é justamente a qualidade da sua fala, a qualidade da palavra, tanto falada quanto escrita. Escrita, principalmente. Então, e aí para que ele procure falar da melhor forma, da forma mais inteligível, da forma mais clara possível, é importante que ele conheça a língua portuguesa. Então, o dicionário Aurélio me deu um norte, Carlos, a respeito do tema educação. E aí eu busquei no dicionário Aurélio a definição da educação, e a definição é a seguinte: ato ou efeito de educar, processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral. E aí tem outras definições que constam aqui do dicionário, visando a sua melhor integração. Por que motivo que se busca esses atos de desenvolvimento moral, intelectual da criança e do ser humano em geral? Para que haja sua melhor integração individual e social. Então nós vimos o ministro falando ali sobre educação, o ministro da Educação vai falar sobre educação e chamou as pessoas ali de canibais, especialmente quando ele fala das viagens, que os jovens quando viajam parecem canibais porque tiram assento acho que de aeronave, ele mencionou, e por aí afora. Não sabe se comportar direito, né, doutor? Não sabe se comportar. E a gritaria foi geral, né? Agora, aquela gritaria tem até alguma razão de ser, porque talvez o ministro não tenha sido tão feliz na forma de colocar as suas palavras. A colocação dele. Mas o objeto da fala dele não era, na verdade, desprezar as pessoas ou minimizar as pessoas. Era uma forma de dizer do comportamento das pessoas. E aí, Carlos, eu fiquei analisando. Será que de fato nós não temos um comportamento canibal? O que é um canibal? O canibal é o ser que devora seres de sua própria espécie. O que é um canibal? O homem, por exemplo, que é canibal, é um homem que come carne de outro homem. Há pouco tempo atrás nós tivemos um caso na justiça de 3 cidadãos, um homem e 2 mulheres lá no Nordeste, que de fato comiam pessoas, matavam e comiam pessoas, e não só matavam e comiam, como vendiam também, fizeram até salgadinhos lá e tal, e venderam. Então aquelas pessoas eram propriamente canibais, são pessoas que comem a carne de elementos de sua própria espécie. Então o
termo não era muito adequado para o ministro usar em relação aos jovens. Mas ele, na verdade, estava querendo se referir a um comportamento totalmente inadequado. E aí gritou-se, mas ninguém parou, Carlos, para analisar se de fato o comportamento, não só dos jovens, o comportamento do nosso cidadão é um comportamento adequado. Sim, com certeza. Eu fiquei, Carlos, observando um ponto, os próprios parlamentares do Congresso Nacional, que fizeram uma gritaria e estão agora querendo exigir que o ministro vá e faça uma retratação. No final de semana. Carlos, eu fiquei impressionado, porque quem assistiu a essas últimas sessões lá das eleições Sim. do presidente da Câmara e do presidente do Senado, deu para ver bem o comportamento daquela gente. Os nossos representantes. Veja, Carlos, aqueles caras, tem um falando e está todo mundo ao telefone o tempo todo, tá todo mundo em rodinhas conversando. Sim. O tempo todo. O cara que está lá na tribuna falando parece um idiota. Praticamente não é ouvido. Não é ouvido. E aí aqueles caras vêm falar em educação. E educação, Carlos, não é apenas ensinar e aprender a nossa cultura, a nossa linguagem. Educação é muito mais que isso. Educação diz respeito ao comportamento. Quando o escritor aqui, o Aurélio, fala acerca do desenvolvimento intelectual, moral, quando ele fala da moral, ele está falando do comportamento, do respeito ao próximo, do respeito ao semelhante. Isso faz parte da educação. O ministro falou em trazer de volta a matéria Educação Moral e Cívica. Você provavelmente é mais jovem, né? O nosso câmera também é bem mais jovem, mas o ministro, quando fala da educação moral e cívica, ele tem as suas razões. Mas eu peguei essa matéria, doutor. Você pegou? Já peguei essa matéria. Você Estudei. Pegou? Pois é, então você já pegou. E você viu, não sei a tua opinião sobre o assunto, mas educação moral e cívica, de fato, ela nos orientava para o civismo, para o respeito às autoridades, para o respeito às Forças Armadas, para o respeito às patentes. Você veja hoje que as pessoas não respeitam ninguém. Nós vamos aqui ao fórum, no fórum nós temos os nossos juízes aqui, os nossos promotores, as nossas autoridades que atuam aqui no fórum. É impressionante, as pessoas chegam ali no fórum de bermuda, de boné, peito aberto, não querem nem saber. Tá lá o juiz engravatado, tá lá o advogado engravatado, tá lá o promotor engravatado, e o cara vai lá, não quer nem saber, para ele é o primo dele, é o irmão dele, é qualquer um. Quando nós, na educação moral e cívica, nós éramos orientados a respeitar as autoridades, a respeitar os mais velhos, a respeitar o professor, a respeitar os nossos pais. Então, onde que o ministro está tão errado assim? Acerca do comportamento dos jovens. Você vai, e não é só dos jovens, né? Em hotéis, é incrível como as pessoas levam toalhas de hotéis, levam sabonete, levam coisas que não é para levar. Então, como que ele está errado quando fala em educação? Então, nós precisamos dar uma olhada nisso, nessa questão do nosso comportamento. O engraçado é que a gente sempre se pergunta, né, doutor? Será que essas pessoas fazem isso em casa? Né? Geralmente as pessoas se perguntam isso. Pois é. O tema do nosso programa de hoje, Direitos e Deveres, é educação. Por isso a gente está conversando aqui com o doutor Ismael Alves dos Santos. Vamos para o intervalo rápido de apoio cultural e voltamos já. A hora é agora. Sexta e sábado, em todas as unidades. Plantão Assessoritec. Procure uma de nossas unidades e aproveite. Orientação profissional, orientação sobre bolsas de estudo e financiamento estudantil. Estoura balão com diversos brindes. Além da super promoção de isenção da taxa de matrícula. Não perca, é somente nesta sexta e sábado. Faculdade de Tecnologia Assessoritec. Vai além do diploma. Formamos profissionais de sucesso. Mais informações, ligue 34510400. Estamos de volta com o bate-papo aqui na TVBE, hoje com o tema em pauta, educação no quadro Direitos e Deveres. Doutor Ismael, um outro ponto que pega em muito do nosso tema de hoje, que é educação, é o trânsito. Como tem gente mal educada nesse trânsito, né, doutor? O tempo já foi todo. Assunto do nosso jornal também no TVBE Meio-Dia, mas como é um assunto que intriga e deixa muita gente nervosa no trânsito, né, doutor? E a razão, Carlos, a razão é simples, é falta de educação. Nós, Carlos, temos uma dificuldade enorme de reconhecer
que nós precisamos melhorar, que nós podemos melhorar. A exemplo disso, o que está acontecendo com o Congresso Nacional, com o plenário do Congresso, com o plenário da Câmara e o plenário do Senado. Enquanto eles estão questionando a conduta e a fala do ministro, eles não dão exemplo nenhum de comportamento ético, moral e respeitoso para com o próximo. E o trânsito reflete isso. Por que reflete isso? Vamos começar falando do pedestre. Você veja o pedestre, na escala das prioridades em relação à vida, ele tem a prioridade máxima. A legislação, é o Código de Trânsito Brasileiro, está aqui, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Então, você veja há quantos anos essa lei está em vigor? Há mais de 30 anos está em vigor, vai fazer 32 anos agora em setembro, e um código que ainda não se implementou cabalmente no seio da sociedade, por razões muito simples, falta de educação. O pedestre, ele tem ali a faixa para ele ultrapassar, ele está a 1 metro da faixa, mas ele não vai à faixa. Ele quer atravessar em meio aos veículos. Onde ele achar melhor. E se você chama a atenção dele, ele quer te agredir. Mostra o dedo. Ele quer te agredir, ele mostra o dedo, ele te xinga e por aí afora. Se tem sinal para ele, a via é sinalizada, o Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro é claro, ele deve obedecer o sinal, pois ele não obedece o sinal, ele atravessa com o sinal fechado para ele. E por aí vai. O ciclista, do mesmo modo, Doutor, antes de falar do ciclista, só para complementar do pedestre, vai ter multa a partir de março. A partir de março. A partir do próximo mês. Nós falamos sobre uma resolução do CONTRAN há algum tempo atrás, nós falamos no ano passado, depois nós vamos dar uma aprofundada nisso para ver como é que ficou. Havia a previsão de entrar em vigor agora a partir de março. Parece que vai sair, né? Pois é. E isso por quê? Porque só assim para educar. Só mexendo no bolso, Carlos. É impressionante. Não adianta você conversar, não adianta você falar. É impressionante. E aí você vai para o ciclista. O ciclista, em Joinville, senhores ciclistas, ouçam o que eu vou dizer e façam a prova. Ciclista não sabe respeitar regras de trânsito. Nenhum ciclista, nem os que se dizem profissionais. Aliás, são os piores, porque eles reclamam muito direito, mas eles não cumprem obrigação, Carlos. E eu dou exemplo, eles andam sobre a calçada, eles andam na contramão. O Código de Trânsito Brasileiro diz que eles têm que andar, nós ciclistas temos que andar no bordo da via. O que é o bordo da via? E o código é claro, é no bordo à direita da via. À direita, tanto que dos equipamentos de proteção da bicicleta, existe o retrovisor à esquerda. Por que o retrovisor à esquerda? Porque ele vai olhar sempre aqui no veículo que vem a sua retaguarda. Pois e diz assim, que eles têm que andar em fila, um atrás do outro. Não é um do lado do outro. Pois vem um do lado do outro, sobre a faixa de rolamento do veículo e xinga o condutor do automóvel. No caso de faixa exclusiva de ônibus, e quando aí o que acontece, doutor? Que o espaço é pequeno, não tem muitos. Como é que o ônibus vai ter que... Exato, aí essa questão é fundamental também, e aí nós já entramos na falta de educação do condutor do ônibus. Porque a lei, como ela impõe ao ciclista, enquanto veículo, porque a bicicleta é um veículo de propulsão humana e deve respeitar as regras do veículo. Por que eu disse que o ciclista não sabe andar? Ele não respeita sinal, ele tem que respeitar, a lei impõe a ele que ele deva respeitar sinal. Ele não respeita calçada, a lei impõe que ele respeite calçada. Ele não respeita a faixa de direção correta, a lei diz que ele tem que andar na direção do veículo. Os automóveis estão indo nessa direção, você está descendo a João Colim, os automóveis estão descendo, você tem que descer, você quer ir para o Shopping Miller, você não pode ir pela João Colim na contramão, você tem que subir lá pela Blumenau, ir pela mão certa, eles não fazem isso do carro, a lei diz isso, mas eles não respeitam. Então, muito bem, na questão do ônibus. O ciclista tem que fazer o fluxo do veículo. Há exceção quando há ciclofaixa, ciclovia
ou passeio compartilhado, que são aquelas calçadas que passam pedestre e veículo, e pessoa, pedestre e ciclista, aí é passeio compartilhado. E no caso do ciclista descer empurrando a bicicleta, pode? Na calçada ele tem que andar empurrando a bicicleta, diz a legislação. Mas a gente sabe que não acontece, né? Não, nunca acontece. E na faixa, quando ele vai atravessar também a faixa, ele tem que descer da bicicleta, esperar o sinal de pedestre e passar como um pedestre empurrando a bicicleta. Nunca fazem isso, nunca. Mas eu digo nesse caso que ele tem que seguir o fluxo do veículo, né? Se ele pegasse e desembarcasse, fosse empurrando a bicicleta, nesse caso ele poderia ir, digamos, pela João Colim, como o senhor citou? Sim, poderia. Porque aí, empurrando a bicicleta, ele é considerado pedestre. Entendi. Ele não é considerado ciclista. Porque aí a questão é com a bicicleta. Então, voltando à tua pergunta ali, respondendo objetivamente, na faixa de ônibus, ele tem que andar no bordo à direita, bem à margem da calçada, mas é sobre a faixa de rolamento. Embora não tenha... E aí, o código impõe ao condutor do automóvel, do ônibus, no caso, que mantenha do ciclista uma distância de 1,5 m. Como que vai manter? Como que ele vai manter? Não tem como, porque a nossa cidade foi mal projetada, então se ele manter 1,5 m para cá, ele fica no meio da outra faixa, não dá. Então o ciclista também tem que cooperar, vai bem no cantinho e aí ele faz o desvio, passa, mas é direito do ciclista andar ali. Ou o ônibus fica tranquilo, fica seguro atrás e vai até dar para ele passar. Essa é a regra que o código impõe. Aí nem o ciclista respeita, porque não anda nessa posição, e nem o condutor dos ônibus, que por pouco passam por cima do ciclista, por pouco atropelam, por pouco matam o ciclista. Aí já é um outro problema também de ausência de educação do condutor do automóvel. Doutor, nós temos já estar quase acabando, mas para finalizar, acho que nós vamos ter que voltar num outro programa para continuar esse assunto do trânsito, né, doutor? Pois é. A questão do pedestre, a gente já sabe, já falamos aqui que provavelmente em março terá multa. Para o ciclista, já tem multa? Previsão também de entrar em vigor sanções para que na verdade o Código de Trânsito Brasileiro, quando foi editado, né, tá aqui 23/9/97, Carlos, já tinha previsão de aplicabilidade de multa tanto para o pedestre quanto para o ciclista, mas isso nunca se operacionalizou pela própria dificuldade, né? Você veja que os agentes de trânsito, eles têm dificuldade até de multar os automóveis. Agora você imagine multar pedestre. Outro dia eu fiquei pensando na operacionalização disso do ponto de vista prático. Ele vai correr atrás do pedestre, ele vai correr atrás do ciclista, o cara sai correndo e ele não vai pegar nunca, né? Será que vão emplacar as bicicletas também, doutor? Deveriam. Aí seria uma... Na sua opinião, deveria? Na minha opinião, deveria emplacar a bicicleta e deveriam fazer um código, um resumo do código das obrigações do ciclista e entregar a cada adquirente de bicicleta. Para ele ler, Carlos, porque ninguém lê, ninguém sabe quais são as obrigações. E taca por cima da calçada, taca por cima do pedestre, xinga e por aí afora. É muito complicado. É ausência, Carlos, de educação. Vamos voltar então, doutor, a esse assunto no próximo programa, então. Opa, com muito prazer. Sobre pedestres, ciclistas, vamos falar então sobre os motociclistas e carros, caminhões e por aí fora. Tem muita coisa aí pra gente discutir. E sempre lembrando, Carlos, como você coloca, o nosso quadro é direitos e deveres. Então a gente não pode, nós não podemos ter a ideia de que todo direito nos pertence. Ninguém, Carlos, ninguém é detentor de direitos absolutos. Ninguém. A cada direito sempre corresponde uma obrigação. Então, eu tenho um direito, eu tenho uma obrigação. Tenho um dever a cumprir também. Tenho um dever a cumprir. Doutor Ismael Alves dos Santos, muito obrigado mais uma vez. Foi um papo produtivo e com certeza vai render muito assunto e muitas sugestões sobre trânsito, educação no trânsito, pois né? É. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado a você de casa também. Voltamos no próximo bate-papo. Até lá. Boa noite.